Fala galera, eu sou o professor Asley, sejam muito bem-vindos ao XP Resolve, esse projeto massa que eu expliquei aqui para você. E juntos nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 até hoje. No vídeo de hoje nós temos uma questão de filosofia da prova do Enem de 2013 de primeira aplicação. E como em vídeos anteriores nós já havíamos comentado como o personagem Immanuel Kant é recorrente e frequentemente ele aparece aqui na prova do Enem para vocês. E logo de cara nós temos um dos livros mais famosos do Kant, que é o Crítica da Razão Pura. Veja, Kant, Immanuel Kant, ele é muito famoso no campo da filosofia, principalmente no que diz respeito ao estudo sobre o conhecimento. Esse estudo sobre o conhecimento nós vamos dar o nome de epistemologia. Beleza? Dentro da epistemologia, obviamente Kant não inventou a epistemologia. Isso já é discutido desde o início da filosofia, já desde os pré-socráticos, de certa forma. Nós costumamos dividir essa categoria, dividir essa área do conhecimento em dois grupos, que nós chamamos de racionalistas e empiristas. Eu preciso retomar esse ponto de discussão com vocês, porque ele é muito importante para entender o que é qual é e qual a importância da teoria kantiana. Vamos lá. Racionalistas, perceba, o racionalista ele acredita que todo conhecimento ele deriva da razão, enquanto o empirista acredita que todo conhecimento deriva da experiência. E quando eu uso a expressão experiência, eu estou me referindo ao campo dos sentidos. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Eu preciso muito dessa informação agora. Veja só, eu estou discutindo sobre o conhecimento. E para você que ainda não pegou direito a ideia, eu estou discutindo o seguinte, como o ser humano é capaz de aprender? E essa é uma das perguntas mais importantes da história da filosofia. Como nós aprendemos? Como é que funciona esse processo? E outra pergunta que é muito importante, e o Kant, inclusive na Crítica da Razão Pura, se propõe a responder. Até que ponto nós podemos conhecer? Existe limite para o conhecimento humano? Essa é uma discussão no campo da epistemologia. Então essa discussão ela já acontece há muito, mas muito tempo. Os racionalistas, se você parar para imaginar, imagina o seguinte, num pensamento racionalista, existe uma predominância da razão sobre o objeto. Concorda? Para o empirista, existe uma predominância do objeto sobre a razão. Essa discrepância e esse debate é o que vai dar o tom da história da epistemologia. Immanuel Kant, ele vai, e aí eu posso usar exatamente essa palavra, ele vai revolucionar a filosofia ao criar uma nova área de conhecimento filosófico, que nós vamos chamar de criticismo kantiano. Basicamente, o Immanuel Kant, ele vai revolucionar toda a maneira de se fazer ou se pensar a filosofia nesses aspectos. Por que a gente está dizendo isso? Kant, inclusive, é conhecido por ter proposto, por exemplo, uma revolução, se atenta a essa palavra, uma revolução copernicana do pensamento. Lembra de Nicolau Copérnico, que esteve envolvido naquela discussão da história da ciência e da filosofia em torno do heliocentrismo. Existia, durante muito tempo, a compreensão de que a Terra era o centro gravitacional do universo. Teoria chamada de geocentrismo. O Copérnico, junto com Giordano Bruno e outros personagens, vão revolucionar essa forma de pensar. E o Sol passa a ocupar esse lugar de destaque. Então, o Copérnico mudou completamente a forma de enxergar a natureza, ou, por exemplo, os astros. O Kant, ele vai provocar uma revolução copernicana, entre aspas, do pensamento. Ele vai mudar completamente a forma de enxergar. Por quê? Antes, se imaginava, por exemplo, como pensava o empirista, que o sujeito ele era como se fosse passivo diante do conhecimento. O conhecimento vem até mim. Só que dentro da revolução copernicana do pensamento, Kant vai trazer um protagonismo para o sujeito. Ou seja, nós recebemos o conhecimento,
mas é o nosso intelecto que dá ordem às coisas. É tanto que o próprio Kant, isso obviamente a gente precisaria de um pouco de mais tempo, mas o próprio Kant vai discutir que nós só conseguimos pensar a partir do que ele chama de categorias. Por exemplo, a categoria de espaço e tempo. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas eu sou de humano, não vou mandar para você calcular a velocidade média não, fique tranquilo. Mas espaço e tempo são conceitos imprescindíveis. Por exemplo, nesse momento, você não consegue pensar em nada que esteja fora da categoria espaço ou da categoria tempo. Na verdade, são 12 categorias. Espaço e tempo só as resumem, tudo bem? E além disso, o próprio Kant, ele entende que existe um limite do conhecimento humano. É uma palavra muito importante na teoria kantiana, que ele vai dar o nome de fenômeno. Fenômeno, todo fenômeno é aquilo que aparece. Fenômeno é tudo aquilo que se apresenta. Fenômeno é tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Tranquilo? Para o Kant, o fenômeno é o limite do nosso conhecimento. E além do fenômeno, existe o noômeno. O noômeno é aquilo que está além dos sentidos, aquilo que vai além da experiência. E existem coisas que a própria mente humana não consegue pensar. Por exemplo, a ideia de Deus. Não estou dizendo que... E veja que Kant não é um argumento ateu. Ele está dizendo o seguinte, eu não tenho... Como Deus está no campo do noômeno, eu não tenho argumentos para provar que Deus existe. Da mesma forma que eu não tenho argumentos para provar que Deus não existe. Veja, a ideia de Deus, a ideia de liberdade, a ideia, por exemplo, de imortalidade, da alma, como o próprio Kant chama, né? A imortalidade da alma, são conceitos que estão além dos sentidos, ou seja, estão além da compreensão humana. Então não me cabe. Entendeu? São conceitos no campo do noômeno. Eu só posso conhecer aquilo que está no campo do fenômeno. Tranquilo? Então vamos aqui comigo. Ó. Olha o texto. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Preste bem atenção no uso dos termos. Ó. Até hoje, admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. A gente falou sobre isso aqui. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da matemática, as tarefas da metafísica, e metafísica é algo noomênico. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Veja que o Kant o tempo inteiro está trazendo essa discussão aqui, ó, entre racionalistas e empiristas. O objeto que pressupõe é o objeto que determina ou é o nosso conhecimento em si? Veja, mas a questão ela ainda facilita para você. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. O que ele está discutindo é apenas a Revolução Copernicana. E nele confrontam-se duas posições filosóficas que o quê? Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação ao objeto? É isso que o texto está colocando? Na verdade, não. Veja, porque esse gabarito aqui, se fosse esse o gabarito, ele estaria contrário ao texto. Porque o texto, na verdade, ele está colocando dois pontos de vista diferentes. Você está entendendo? Aqui na resposta, ele coloca só um, né? A primazia das ideias em relação aos objetos. No caso, esse é um argumento aqui, por exemplo, dos racionalistas. Tudo bem? No item B, ele coloca assim, olha, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. E esse é o nosso gabarito. Veja que é uma questão simples de ser resolvida. Óbvio, aproveitei isso aqui para trazer a revisão para vocês. Mas se a gente puder parar para imaginar,
A discussão é só essa. E você, inclusive, se você lembra um pouquinho do que é epistemologia, você consegue gabaritar essa questão só por interpretação de texto. Porque o que ele está discutindo aqui são dois pontos de vista distintos. O ponto de vista dos racionalistas e o ponto de vista dos empiristas. Tudo bem? Então veja, nesse texto, confrontam-se duas posições filosóficas que assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Seja ele determinado pela razão, seja ele determinado pelo objeto ou pelos sentidos. Veja, olha o que ele diz nos outros itens. Né? Defendem que o conhecimento é impossível, restando somente o ceticismo. Na verdade, não. Né? Existem alguns conhecimentos que não podem ser alcançados, mas não está dizendo que o conhecimento não é impossível. Existe ainda no campo do fenômeno. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, e são ambas recusadas por Kant. Na verdade, não. Kant une as duas possibilidades, definindo níveis e categorias do conhecimento. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Essa informação aqui ela é verdadeira, mas não é o que está sendo discutido no comando. Percebeu como se constrói o distrator? Kant ele entende que existe uma relação de interdependência entre a razão e a experiência, mas isso aqui é cena para outro capítulo. Na questão ele está mostrando exatamente os dois pontos de vista sobre a natureza do conhecimento. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, tenham tirado suas dúvidas e até logo.